eu trouxe a reprodução da Mona Lisa. Eu acho que vamos colocá-la assim, né? De novo para cá, agora aqui eu acho que deu para ver, né? E vou mostrar uma outra reprodução, que é do Egon Schiele, de 1911, está dando para ver. E a gente já percebe nela que a ilusão da matéria também cai, o acabado desenho do pormenor também cai, e a exatidão da cor também cai. Se nós pegarmos uma outra pintura, dessa vez Modigliani, né? De novo, só temos aqui a ilusão do corpo e o espaço, mas um espaço raso. A ilusão da matéria caiu, a justeza cai, a exatidão da cor, todos caem. E para concluir, uma imagem que rompe com todos os paradigmas. Então, uma imagem moderna. Todas essas que eu mostrei são imagens do modernismo, só que o modernismo, o mundo não acorda moderno de um dia para outro. De 1870 até 1950, nós podemos chamar das fases de transição do modernismo. Então, elas são, cada paradigma dessa ilusão é rompido aos poucos. E aí, essa do Paul Klee, que vocês podem ver, que no Sêneca rompe com todos aqueles princípios, né? Tanto da cor, como da matéria, como da ilusão do espaço, permanece uma memória de um desenho de uma face. Uma face que a gente insiste em ver, né? E que ele teima ainda em mostrar, em nos deixar ver também. Então, nós vamos estar tratando disso quando vocês estiverem estudando nesse texto as características da arte renascentista, e eu espero que vocês tenham acompanhado as reflexões que fizemos aqui. Mas vamos dar uns 10 minutos para que vocês se organizem, e eu ficarei aguardando se há alguma pergunta, algum esclarecimento que eu possa estar fazendo ainda hoje. Bem, boa noite. Tem duas questões de conteúdo. Uma delas é de Andressa, lá de Conceição da Barra. Não, de Itapemirim, desculpe, Andressa. Eu estou aqui, as questões estão em outro espaço, a idade avançada. Bem, uma das perguntas era por que as imagens do naturalismo pareciam ser feitas a carvão, né? É importante que você esteja diante da obra, porque o que nós trouxemos e o que normalmente nós vemos desse tipo de manifestação são reproduções. Então, primeiro ponto, quando nós vemos reproduções, nós já temos a luminosidade diferente. Então, você pode pegar diferentes livros que você vai ver diferenças na própria Mona Lisa. Se você botar Mona Lisa, abrir o Google, e ela vai aparecer iluminada em alguns, mais escura em outros. Então, a primeira questão é considerar as reproduções que nós temos acesso para olhar essas obras. A segunda questão, de ordem técnica, é como essas obras foram feitas há muito tempo e elas tinham, sobre a superfície pictórica, a aplicação de um verniz. Esse verniz escurece muito essas obras. Para você ter uma ideia, a época em 94, assim, que terminou a restauração da Capela Sistina, e eu tive a possibilidade de visitar logo após a restauração. E as imagens que nós tínhamos da Capela Sistina eram as cores do Michelangelo completamente escuras, como se fosse esse carvão que você fala.
E diante da restauração da pintura, nós chegávamos lá e víamos as cores iluminadas, os vermelhos, os amarelos. Então, nós temos que considerar esse desgaste também que essas obras têm com o tempo, principalmente pelo verniz, tá? Agora, quando você fala de que essas obras renascentistas, elas têm, você usou o termo câmara baixa, mas vamos falar de ponto de vista. A perspectiva, e vocês vão aprender em outras disciplinas, ela já introduz o olhar do leitor, do receptor, do destinatário, o nome que você queira dar, na própria obra. Então, ela já organiza o nosso olhar por feixes na própria obra. Então, nós temos, quando nós olhamos uma obra, nós temos um ponto de vista que direciona esse nosso olhar, que a perspectiva nos coloca lá, ou seja, nós não temos nem oportunidade de fugir, né? Nós temos o nosso olhar direcionado e nós temos o ponto geométrico. Ponto geométrico de uma obra é muito fácil, é só a gente traçar os cruzamentos dela que a gente acha, mas não é o ponto geométrico que coincide com o perspectivo. Então, normalmente, os artistas usavam um direcionamento. Você achou que é baixo. Eu chamaria de frontal, porque a imagem que eu trouxe da Mona Lisa, ela está bem diante de nós, né? Numa frontalidade tremenda. Bem, essa foi uma questão que foi feita. A segunda é como podemos, de Afonso Cláudio, como podemos nos desgarrar dos conceitos de perfeição das obras renascentistas e produzir obras mais livres? Acho que alguns não podem nunca, né? Algumas pessoas vão estar tão agarradas nesse conceito. Toda a nossa civilização ocidental, ela se pauta nesses conceitos do classicismo, desde a Grécia, né? Que nós fomos acostumados a ver esses paradigmas, que muitos de nós não conseguem se livrar nunca. Se a gente olha as publicações de revistas, esses conceitos, esse ideal de perfeição está sempre presente. Só que o exercício com as obras, eu acho que os alunos, à medida que tenham exercício com as obras, ou seja, que se permitam ser criadores e não se exijam ser pintores renascentistas ou desenhistas renascentistas, vão descobrindo neles uma outra possibilidade. Então, eu acho que é possibilitar que eles vislumbrem esse desenhista moderno, um pouco como Pollock, um pouco gestual, que ele surja. Eu acho que é não ter a barreira da imposição de um único olhar. E para fechar, tanto Vila Velha como, e aí foi Conceição da Barra, pergunta sobre um exercício que está na plataforma, que é o de comparar, observar detalhadamente as pinturas de Géricault e Courbet e anote as similitudes e as diferenças encontradas. Ora, se vocês podem usar esses 6 pontos da arte naturalista renascentista, podem, se assim quiserem, mas vocês podem também estar olhando uma obra ela nunca é só expressão, ela é expressão, forma, né? E ela é conteúdo. E nós temos essa relação presente em qualquer obra. Por isso a arte é linguagem, porque ela é expressão, forma, mas essa forma concretiza um conteúdo. Então, vocês não têm que olhar só o aspecto formal, porque o que eu mostrei essa noite para vocês foi só o aspecto formal, né? Vocês podem estar olhando também se a temática muda, há uma imposição de outros valores, há uma permissividade de outros temas no decorrer da história da arte, que nós podemos perceber. Então, observem com esse olhar ampliado, observem olhando bastante, vendo o que cada um de vocês vai notar em Courbet e em Géricault, tá bom? Eu acho que são essas as questões. Eu estou à disposição de vocês no fórum. Tem